Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca. Hoje eu tô aqui pela primeira vez com um dublador na Fábrica de Podcast. Isso é muito legal, é o Luciano Cirilo. Ele é formado em comércio exterior, trabalhou como auxiliar de comércio exterior, pediu demissão para dançando lambada e por 2 anos entrou para aviação, voou por 15 anos e paralelamente com a aviação e durante os 6 últimos anos ele fez teatro, fazia até ponte aérea para dar conta do recado. Foi gerente de moda infantil, depois entrou pro mundo de eventos e dublagem. O cara, ele é um monte de coisa, gente. Já fez piano, violão, coral, ginástica olímpica, patinação, diz que ama fazer curso. Com a pandemia virou confeiteiro, virou terapeuta holístico, fazendo reiki, radiestesia e mesa quântica. Então, depois da vinheta, Luciano Cirilo. Fábrica de podcast. Fala, Luciano. Cara, eu perdi o ar pra falar de você aqui, hein? Tudo certo? E aí, Alex? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo pra todo mundo, né? Bom tudo. Como você tá? A gente vai tentando, né, filho? Vai aparecendo coisas, como eu falei, eu adoro um curso que eu vejo aí, eu não tenho medo, eu vou me jogando. Tem que ser feliz nessa vida, né? Que a vida é uma só, cara, e passa muito rápido. Passa, cara, passa muito rápido. Nossa, é um prazer ter você aqui. E você está abrindo uma porta que você é o primeiro dublador que vem aqui na Fábrica de Podcast. E eu até já tenho um próximo aí meio agendado também para a gente conversar depois. Mas você que está abrindo essa porta. Que bom. Muito obrigado por você ter aceito. Me sinto honrado. Você ter aceito o convite. Quem indicou você, né, para a gente bater esse papo foi o meu amigo Alexandre Manzini. O Alexandre tem uma história legal comigo também. Ele fez rádio comigo em São João del Rei. Ele é uma pessoa que eu considero muito, eu gosto de uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dele. Eu também. E tem um bom coração, um cara generoso, né? Sim, é isso que tá faltando hoje em dia, né? Generosidade e bondade na face da terra. Com Principalmente certeza. Generosidade, né? Ele não deixa de ser um dos embaixadores aqui da Fábrica de Podcast, porque ele me ajudou muito aí no começo e tem me ajudado ainda. Sempre que eu preciso de alguma coisa, ele dá uma força aqui pra gente. Que bom. Mas, ô Luciano, vamos lá. O foco aqui é você. Fala pra gente aí, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Bom, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Minha família é do interior de Minas, de Ouro Fino, Minas Gerais, mas eu nasci e sou criado em São Paulo. Como eu te falei, né? Quando eu tinha... Na época eu tava no 3º colegial, né? Hoje em dia, acho que é o 8º grau aí que o pessoal fala, não é isso? Que hoje em dia não sabe mais. A gente vai se perdendo, né? Porque as coisas estão muito rápidas, né? Hoje em dia é uma coisa, amanhã já não é mais. Sim. E eu via que todo mundo falava, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser arquiteto. Não tinha esse tanto de profissões que tem hoje, né? E eu queria na época, desde a época, eu queria ser ator. A minha vida sempre foi um teatro, sabe? Eu tava indo pra escola, eu já ia cantando, achando que tava no musical. Era mais ou menos isso, entendeu? Que Tudo massa, era um filme, cara. como bom pisciano, sempre muito dramático, né? Então... E aí, o que aconteceu? Eu saí de lá e meu primeiro emprego foi com comércio exterior. Então, fui fazer o quê? Fui fazer faculdade de comércio exterior. Só que eu vi, apesar de me dar bem, porque acho que assim, eu me enquadro em tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer bem. Eu era bom aluno, tirava notas boas, gostava do comércio exterior, mas eu vi que alguma coisa estava errada. E não era aquilo que eu queria. Eu sempre gostava, via desde pequeno aquela coisa, né? Eu via dublagem, queria fazer dublagem. Eu via TV, novela, eu gostava daquilo, de uma cenografia. Eu tava andando na rua, via alguma coisa que tava gravando, algum set de gravação, parava, ficava olhando, os olhos brilhando. Aquele negócio, sabe, quando você dá doce pra criança, que aquele negócio, aquilo que me fazia viver. Aí até que eu tava lá já trabalhando com comércio exterior nos 2 anos, tinha subido rápido, que pelo meu desempenho mesmo, né, graças a Deus. E eu tava indo pra uma feira em Frankfurt, que meu gerente tinha convidado pra ir. Só que aí começou a lambada, eu tava dançando lambada e fui convidado pra fazer um filme e pra dançar numa casa, na Reggae Night aqui em São Paulo. Que massa. Aí eu pedi demissão, deixei de ir pra Frankfurt, pra uma feira, era uma puta carreira que me esperava, né? Só que aquilo não era pra mim. Sim. Aí dancei lambada enquanto durou. Aí depois eu fui fazer uma viagem de navio até a Terra do Fogo, de
30 dias, mas o Porto entrou em greve, a viagem se tornou em 40 dias. Voltei, entrei para aviação. Voei em 3 companhias aéreas aqui, voei a falar demonstra a idade, né? Voei na VASP, que muita gente nem sabe o que é isso, né? Depois eu voei na Varig, voei na TAM e voltei pra Varig. Mas mudei de companhia por quê? Porque entrava em crise, demitia. Aí eu ia pra outra companhia. Aí entrava em crise, demitia. Porque a aviação, ela demite, você pode ser um excelente funcionário, mas é de acordo com a sua senioridade. Sim. Se você foi o último a entrar, você é o primeiro a ser mandado embora. Até hoje é assim. E é uma coisa muito inconstante, né? E foi muito bom porque, assim, conheci boa parte do mundo. É assim, a aviação você aprende... Você tem uma aula de cultura que você não aprende em lugar nenhum do mundo. E é uma coisa que ninguém te tira. Sim. Então eu sei me comportar desde pelo amor de Deus, sem preconceitos, desde um mendigo até um presidente da república. Sim. Eu sei transitar nesse meio. Entendeu? Aí depois, quando a Varig quebrou, e que a Varig era uma mãe, era uma senhora empresa que todo mundo amava, a gente até trabalhou... Todos os funcionários trabalharam uns 2, 3 meses sem receber salário para poder manter a empresa. Caraca. Eu fui demitido, eu falei assim, não, chega, eu não quero mais ser demitido. Cansei daquilo, já tinha dado, meu ciclo tinha fechado. E nessa parte, nos 6 últimos anos, eu já voava na ponte aérea e já fazia teatro, já me apresentava, então dava para levar as duas coisas, porque eu voava de manhã e me apresentava à tarde, à noite, seja lá o horário que fosse. Aí, depois disso, eu fui trabalhar com... Um amigo me convidou para trabalhar numa empresa dele, que era uma loja meio de grife de roupa infantil. E eu me dei bem com aquilo, apesar de não ser também o meu foco, porque eu continuei fazendo teatro, que era o que eu sempre quis, e é um meio muito fechado, né? Sim. Você tem que... Além de você ser muito bom, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Sim. Né? Não adianta nada, isso é muito. Você tem que ter oportunidades. Né? Acho que como tudo na vida, Sim, né? sim. Tem que ter o QI também, né? Quem Exatamente. indica. E tem que ter isso. E que aí eu já chego lá. Daí depois disso eu saí de lá, fui trabalhar com eventos. E até hoje estou trabalhando com eventos. Com radiestesia, que essa é uma parte para ajudar a humanidade, que eu faço mais para uma parte de amor mesmo. Fantástico. Por caridade, entre aspas, né? No bom sentido, não no sentido pejorativo. Sim. E também fazendo o que eu gosto. E o que você falou de QI? Eu tive muitas oportunidades, tanto é que quando eu voava na ponte aérea, eu voava com atores globais, com diretores globais, que tinha, entre aspas, uma certa amizade por ser um passageiro frequente e nunca pedi nada. Eu tinha oportunidade de frequentar essas festas onde iam só diretores, onde iam atores, e não ia, porque eu não sei, é difícil, eu não sei pedir. E nesse meio você precisa pedir. Sim. Entendeu? Sim. Aí foi isso que aconteceu. Cheguei a fazer umas 4 novelas no SBT. Lógico, participações, né? Papéis pequenos. E foi assim, eu me sentia um Tony Ramos, porque eles iam me buscar em casa, me levavam em casa, a alimentação, você era tratado como um rei. Sim, que legal. O que já não foi a minha experiência em outras redes de televisão, que não é o caso falar. Que é bem diferente, porque o SBT é uma família, é impressionante. Você entra lá, é uma família. Você é muito bem tratado. Mas isso é muito claro, né? Ao enxergar o SBT, é muito claro, dá pra gente perceber isso com muita clareza, essa família, né, que é o SBT. Sim, porque assim... É engraçado, tem um amigo meu que ele trabalha na Globo, tá? Só que ele trabalha na parte de engenharia elétrica, enfim, não tem a ver. E eu lembro que a primeira vez, há muitos anos eu conheço ele, acho que uns 30 anos, ele falou, porque o tal produto, eu falei assim, mas o que é produto? Aí ele falava o nome das novelas, e eles tratam as novelas como um produto, eles tratam o programa como produto. E ele falou assim, foi o dia que ele me falou, e eu estava começando na carreira, ele falou assim, Luciano, não se iluda, você é um produto. Quando você está rendendo, eles vão te pagar milhões. Quando você não vale mais nada... Sim. É fato, né? É fato. Então, assim, você vê por uma Beth Faria, que era uma rainha da Globo, depois ela foi fazer um papelzinho no SBT e voltou pra Globo como fazendo um papel pequeno também, né? Não, como eu também penso, não existe pequenos papéis, mas pra quem tá lá em cima... Você tem que saber que hoje em dia você é um protagonista, amanhã você... Sim, com certeza. E na dublagem... Aproveitando, é a mesma coisa, porque um dia você faz um protagonista, no dia seguinte você faz apenas um vozerio, no outro dia você faz uma ponta.
E o que falta muito, que eu percebo em atores, e eu acho que eu aprendi a ter isso na aviação, é a humildade. Sim. Né? É. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é uma coisa bem complicada mas pelo ego do ator. Eu vou te falar uma coisa. No mundo artístico, a humildade é muito complicada. É muito complicado. E não é só atores, não. Não. Você vê disso dos maquiadores, no mundo você vê isso dos câmeras, no você mundo vê artístico. isso no geral. Eu sou do rádio. Eu comecei em rádio em 1994. O que tem de estrelismo dentro do rádio, assim, um locutor que ele tá com o microfone aberto e o poder que aparece ali naquele ser humano é impressionante. Sim. Entendeu? É impressionante. É. E você vê, por exemplo, tem diretores que gritam, entendeu? Uhum. Tem e tem outros que são super gente boa, que Sim. você vê que não precisa daquilo. Não precisa, com certeza. E eu penso o seguinte... eu imagino que um ator, quanto mais pressionado ele tiver, menos fluido ele vai ser. Com certeza. Né? Com certeza. Ainda mais puxando o gancho pra dublagem, porque Sim. na dublagem o que acontece? Se eu te dou um texto agora, Alex, você vai interpretar do seu jeito. Sim. Na dublagem, o difícil é aquele texto já está interpretado. Sim, então sim. você tem que entrar na interpretação Sim. do ator. Sim. Que é vestir o boneco que a gente fala, né? Sim. Cada um tem o seu boneco que seria o seu Você personagem. tem que conversar com o olhar dele, conversar com a o respiração franzir da dele. testa dele. Exatamente. Né? É bem isso. É isso aí. É bem isso. E é isso. O que mais você quer saber? Quanto à dublagem, né? Quando eu comecei, eu fiz um curso, tá? Até deixo a dica aqui, tem muitos cursos no mercado, tá? Que prometem mundos e fundos e que vão te indicar. Falando a realidade nua e crua, né? Não é bem por aí. Sim. O mercado estão jogando muitos profissionais no mercado, tá? Tem muita gente, por isso que é difícil você entrar na dublagem. Quando você faz um curso de dublagem, você entra em... O curso é feito para 10, 12 pessoas, Sim. tá? E geralmente, sei lá, são 2 horas por dia durante... Não sei, de repente se é todo sábado, é durante 3 meses, é durante 6 meses. Cada curso Sim. é um curso. Só que aí você vai lá, você vai dublar, você vai aprender as técnicas, Sim. certo? De dublagem. Que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque tudo são técnicas. Só que assim, você vai sair do curso sabendo como se dubla. Sim. Mas a prática da dublagem só vem com o tempo, Sim. como qualquer coisa na vida. Sim, com né? certeza. Como se você tirasse uma carteira de motorista. Você aprende a dirigir um Fusca. Sim. Tá? Você sabe mudar marcha, você sabe que tem que dar seta, você sabe que tem que dar ré. Mas se eu te coloco, você acabou de tirar a carta, te dou uma Mercedes pra você dirigir numa estrada, sim. você não vai saber. Sim, com certeza. Com certeza. E o desafio, digamos assim, da dublagem é esse, porque se a pessoa chega lá, oi, tudo bem, eu aprendi a dublar agora. Eu sou um diretor, e eu concordo até com isso. Eu fico com o pé atrás porque você tem uma escala a se cumprir. E você tem que entregar, vamos supor, você tem que entregar esse filme, a gente tá dublando um filme, eu tenho que entregar daqui 3 dias. E eu te contrato para dublar. Se você não consegue cumprir a sua escala, porque você não sabe, Sim. eu vou perder o prazo e vou pagar uma multa. Com por isso. certeza. Entendeu? Então, assim, é bem complicado. Eu passei por uma situação, uma vez, só para vocês entenderem, né, gente? Quem tá ouvindo. Como acontece a dublagem? Você faz o curso, depois que você sai, você vai nos estúdios. Geralmente, antes da pandemia, você fazia estágio, hoje em dia não é mais permitido. Talvez uma casa ou outra até esteja permitindo, não sei. Ver como os dubladores fazem e tal. Aí você começa fazendo vozerio. O que é vozerio? É aquela voz de fundo, aquele pano de fundo. Por exemplo, você tá num restaurante, então fica, nossa, que drink gostoso, vou pedir mais um. Então são várias pessoas, ou fazem junto, tem alguns estúdios que nós entrávamos em 5, 6, 7. É a figuração do cinema, da novela. Exatamente, né? É mais ou menos isso. Ou você entra fazendo 5, 6, 7, ou você entra sozinho e faz. Depois de um tempo você começa a fazer ponta, que é o quê? Oi, tudo bem? Tchau! Aquele cara que aparece lá no fundo passando. Seria uma figuração plus, uma figuração mais. Aí você começa a pegar um personagem maior. Um personagem maiorzinho, que é aquele que não é um coadjuvante ainda.
mas que já tem mais falas e assim sucessivamente. Depois você vai pegando um coadjuvante, depois você vai pegando um protagonista. Porque depende da quantidade de textos. Sim. Tá? Por quê? A dublagem, o que acontece? Eles pegam um filme, ou a série, ou o desenho, seja lá o que for, aquilo é traduzido, né, por um tradutor especialista em tradução para dublagem. Né? É porque ele tem que pegar os ganchos de fonética de voz, né? Aquilo que casa com o lábio, com né, lábio, da exatamente. É bem isso. Aí depois que aquilo é traduzido, ele é decupado em anéis. O que são anéis? Anéis são 20 segundos de filme, que é como a gente é remunerado. Tá? O dublador é remunerado a cada 20 segundos. A 20 segundos de filme, Ok. ou seja, 1 hora tem 20 segundos de filme, que é chamado de anéis, ou no Rio looping. Tá? Então, a cada 1 hora você recebe X. E nessa 1 hora você tem 20 anéis. Só que, por exemplo, um anel é 20 segundos de filme. Nesse 20 segundos, o seu personagem pode só falar um oi, tudo bem? Ou ele pode falar durante 20 segundos. E uma coisa que eu acho, isso é particular meu, tá? Que eu acho que não é certo, é, por exemplo, mesma pessoa que falar oi durante os 20 segundos ganhar a mesma coisa do que um que fala durante 20 segundos sem parar. É porque criaram uma unidade de tempo para se padronizar o preço, não é? Isso, para porque precificar, não é? Na verdade, isso foi há muito tempo atrás, e se não me engano, Precisa foi na atualizar. época da Herbert Richards, que esse loop, na verdade, loop seria a volta, né? Seria a volta que aquele Super 8, tipo aquela filmadora dava. Então era gravado naquilo, então era contado por aquilo. Né? É alguma coisa, se não me engano, é por aí. Entendi. E não foi padronizado até agora. Então, Não foi atualizado. Não foi atualizado, isso. Então, assim, já estão querendo mudar isso a se pagar por linha ou por palavra. É justo. Tá? Que eu acho uma coisa justa, né? Muito justo. E também não é justo, por exemplo, uma pessoa que tá lá... porque um dublador que começou hoje ganha a mesma coisa que um dublador que tá dublando há 20 anos. Se ele tá fazendo uma ponta, tá ganhando a mesma coisa. Independente de ser aí um cara que só grava protagonista, grava a voz lá do Adam Sandler, por exemplo. Por exemplo, o protagonista ganha um pouquinho a mais. Vamos supor, um ganha X, um ganha X mais 2. Entendeu? Entendi. O coadjuvante ganha um pouquinho a mais do que o que Existem subcategorias, ponta. então. Existem, mas, por exemplo, se eu comecei hoje e me dão um protagonista, eu vou ganhar a mesma coisa que você que está 50 anos fazendo protagonista. Tá. Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Você acha que quem tem um tipo de voz mais exótica, que tem um tipo... Que tem uma voz ou que faça uma imitação, por exemplo, vamos pegar aí o Pato Donald, né? Tá. O cara que fez o Pato Donald, isso é legal, é interessante, porque aí ele cria um personagem que só ele faz? Na verdade, não existe isso, só ele faz, né? Porque assim, quem trabalha, igual é engraçado que fala assim, quando fala, esse é dublador, nossa, eu sei imitar fulano de tal. As pessoas em geral têm essa ideia que quem é dublador imita a voz. Ser dublador não é imitador. Não, sim, eu vou chegar lá. Né? Aí, por exemplo, a voz do Pato Donald. Se ele criou a voz do Pato Donald, o que aconteceu? Ele fez uma voz, teve um teste que várias pessoas fizeram. Isso é enviado, no caso, para Disney, tá? Ou para o produtor aqui no Brasil. A Disney aprova e aí ele vai ser a voz oficial. Mas com certeza tem outras vozes parecidas. Caso aconteça alguma coisa com ele, já tem alguém engatilhado. Entendi. Por exemplo, a voz do Bart, que quando mudou, do Bart Simpsons e do Homer Simpsons, né? Quando mudou, nosso povo caiu matando. Principalmente esse povo de anime, que quando muda uma voz, o pessoal faz greve, não assiste, e é uma coisa muito séria. Mas uma coisa muito terrível é quando a gente está assistindo uma série dublada e que ela tem 10 temporadas. Aí na terceira temporada a voz do protagonista muda. Sim, é horrível. Parece que dá um tilt na cabeça da gente e a gente não enxerga mais, perde a identidade, né? Sim, é bem estranho, é bem estranho. É estranho. Mas isso também há pouco tempo que eu fui perguntar, que recentemente redublaram Friends.
Sim. E muitas vozes mudaram. Às vezes, a própria produção do filme ou do produto, eles pedem pra isso, eles pedem pra mudar a voz. Ou por algum motivo X. Geralmente redubla porque tem coisas que falam assim, você é um pão. Não se usa mais isso desde 1960. Sim, com então, assim, pra certeza. atualizar as piadas, Só que assim, se você muda a voz, realmente, a gente parece que perde pai e perde mãe, porque é uma coisa que É muito estranha louco. muito, é muito estranho. Cara, mas qual que foi o primeiro gatilho que te levou a querer ser um dublador, assim? O que foi o primeiro momento? Você falou, opa, quero ser dublador. Então, como eu te falei, era uma coisa desde criança mesmo, né? Parece aquelas coisas, história da carochinha, mas não é, que eu via. Mas o que me chamou mesmo foi aquela família dinossauros, quando tinha o Baby, que falava, não é mamãe, aquilo, eu queria fazer aquilo porque eu queria fazer aquilo. E o que eu fazia? Na época era videocassete, eu gravava e ficava com aqueles gravadores antigos, dublando todas as vozes. Lógico, na minha cabeça de criança, mas era aquilo que eu fazia. Sim. Aí depois o que aconteceu? Eu tentei ser ator. Falei assim, gente, amo teatro, fiquei muito tempo em cartaz, só que assim, você cá entre nós, modéstia à parte, falando bem a real, se não tem um ator global, você morre de fome, se não tem quem te banque. Sim. Porque a gente ficava em cartaz sexta, sábado, domingo pra tirar R$30, R$40 cada um, fora quando não tinha que pagar. Sim. Mas é só quem sabe que fazia por amor aquilo, não adianta. Aí eu falei assim, gente, não dá eu ficar batendo no peito, eu amo a arte e morrer de fome. Sim, não tem como. Aí comecei não, já fazia publicidade, que é onde se paga bem, né? Sim. Só que também é aquela coisa, você não pode fazer isso porque você tá fazendo... Por exemplo, uma vez eu fui fazer, se não me engano, era um teste pra Vodol. E da minha agência falou assim, Luciano, nós não gostaríamos... Eu fiquei editado, né, que eles chamam, que é remédio, acho que pra micose, eu nem lembro, faz muito tempo isso. E eles falaram assim, olha, só que você vai ficar marcado com isso. Bem provável que não te chamem pra fazer outra coisa. Só que aí, realmente, você faz Vodol, igual aquele menino da Casas Bahia, você viu que ele nunca mais fez nada na vida. Igual o do Bombril, não é? Do Bombril, você fica com aquele estigma e não faz mais nada. Enfim, mas não rolou e aquilo, publicidade paga-se bem, né? Aí depois eu tentei, fui pra... Vamos fazer novela, que novela dá dinheiro. E é uma briga, porque você faz curso, e é muito difícil entrar. Por quê? Existe o QI? Existe sim. Existe o physique terror, que é aquele personagem que tem a sua cara, o seu jeito, existe sim. E você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Sim. E foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a primeira novela do SBT. Porque eu nunca, como eu te falei, eu nunca fui atrás de ninguém. Eu fiz uma peça e, por acaso, a Mara Carvalho, que era a ex do Antônio Fagundes, participou dessa peça. E eu fiquei amigo, entre aspas, né, amigo de produção dela, super gente boa, super simpática, assim, de trocar telefone, bater papo. Aí ela falou assim, Luciano, vai ter um teste, não sei o que, você não quer fazer? Eu falei assim, faço. E ela levou o meu teste pra Globo. Aí eu falei assim, aí, Mara, o que deu? Eu falei assim, olha, eu não quero desanimar, mas lá é tipo uma biblioteca do Harry Potter, entendeu? Tem zilhões de pessoas, então assim... Precisa ter um empurrãozinho. Beleza. Quando eu fui fazer esse teste, tava o Fernando Rancoleta, que na época era diretor do elenco do SBT, hoje eu acho que ele tá na Record, se não me engano, fazendo um outro teste. Ele falou assim, você não quer fazer o teste? Eu falei assim, quero. Eu nem sabia quem era ele. Quando é o Fernando Rancoleta, prazer, Luciano Cirilo, X. Aí ele pegou, falou assim, só que aquelas coisas que quando o universo conspira tudo a favor. O câmera eu conhecia, o cara do microfone eu conhecia. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Eu já vi caras conhecidas, né? Enfim, fiz o teste, não sei o que, ele pegou... Nossa, inicíssimo de carreira, assim. Ele falou assim, nossa, cara, você manda bem. Agora uma pergunta, por que você nunca foi me procurar? Na hora, sabe quando você não entende minha pergunta? Procurar em que sentido? Eu falei assim, não sei. Eu falei assim, você acha o quê? Que eu vou bater na sua porta... falando, oi, vem cá, vem trabalhar comigo, mas eu vou te dar essa oportunidade. Passa ali e fala, pede meu telefone e leva seu material lá pra mim. Desenrolando a história, foi isso que aconteceu. Eu fui lá, levei meu material, não sei o quê, e peguei um personagem pequeno,
na novela aquela Canaviais de Paixões. Eu lembro dessa novela. Nossa, de 1900 e bolinha, mas era um personagem micro, assim, 2, 3 capítulos, nem lembro. Mas foi uma participação, que daí já me chamou pra outra, que me chamou pra outra. Ou seja, eu estava no lugar certo, na hora certa. Só que depois disso, quando você acha que agora vai, não vai nada. Agora vai, não vai nada. Você acha que tá indo e é muito difícil, é um caminho muito árduo. Cara, mas isso também dele ter te cobrado, você ter procurado, isso é muito relativo. Aconteceu um fato comigo aqui na minha cidade uma vez. Quando eu mudei pra cá, eu me apresentei nas agências de publicidade. Tá. Então a minha produtora começou com produção de jingle. Então eu sou músico, faço jingle, mas hoje a gente já partiu pro lado do podcast. Na época eu saí procurando as agências e fui numa agência aqui de Divinópolis. E o proprietário da agência estava tomando cafezinho, andando para lá e para cá, e ele não estava fazendo nada. Ele estava só perambulando. Mas ele não me atendeu. Ele falou para uma secretária, uma estagiária me atender. Ela sentou, mostrei os trabalhos. Aquele discurso de sempre. Nossa, que legal, papapá, papapá. Num certo dia, eu fiz um off para um VT e era ele que estava dirigindo esse off. Esse VT, né? Aí, depois de editado, ele ouviu a minha voz e falou assim, nossa, mas que massa essa voz. Por que esse cara nunca foi lá na agência se apresentar? É bem isso. É bem isso, cara. Aí eu fico assim, pô, eu não vou mesmo. Cara, depois dessa, isso. Aí que eu não vou, né? É complicado. É bem complicado. E, por exemplo, na dublagem, isso é bem complicado. Porque nós temos poucos estúdios, eu digo, deve ter uns 12 em São Paulo. Sim. No Rio de Janeiro deve ter uns 4. O polo maior era no Rio de Janeiro, principalmente a Herbert Richards. Né? Sim, como a famosa Herbert Richards, que o próprio Herbert Richards teve brasileira, sorte. Bem isso. O próprio Herbert Richards teve sorte, porque ele conheceu o Walt Disney, ele montou o estúdio de acordo por causa do Walt Disney. Seguindo os padrões, né? Exatamente, que não tinha ninguém que fizesse isso. E antigamente, 99,9% das produções era na Herbert Richards. E faliu por quê? Porque acho que ele é uma pessoa muito boa. Então, assim, hoje em dia a gente é PJ. A gente vai lá, faz o trabalho, recebe cachê, emite nota, acabou. Ele assinava a carteira de todo mundo. Sim. Era um outro mundo, outro universo, né, cara? Exatamente, é uma outra vida, né? Anos-luz atrás. Aí depois o que aconteceu? Teve esse boom, eu não lembro se foi em 2000... Foi 2000, alguma coisa, que teve um boom na dublagem, que eu infelizmente cheguei atrasado, que foi sancionada uma lei que todos os filmes, toda a produção precisa ser legendada e dublada. Então foi quando teve um grande boom em que muita gente entrou pra dublagem. Sim. Né? Aí eu, infelizmente, cheguei depois, que se tivesse entrado nessa época, o caminho teria sido mais fácil. E aí o que acontece? Hoje tem poucos estúdios aqui, só que você pode perceber, me corrija se eu estiver errado, que as vozes que você escuta desde que você tinha 5 anos de idade são as mesmas vozes até hoje. Com certeza. Em off a gente conversou sobre isso, né? Sim. É muito louco porque se eu assisto, por exemplo, um filme atrás do outro, praticamente os mesmos dubladores vão estar ali. E eu acho isso meio, assim, será que só existe esse pessoal para dublar? Né? Não, pois é. Aí que tá a questão. Muito grande. A questão é a oportunidade, né, cara? Exatamente, porque, por exemplo, como eu te falei, se vai ter vamos supor, tem um filme X... Sim. Aí a produtora fala, olha, eu quero que você me mande 5 vozes para esse personagem, 5 para esse, 5 para esse, 5 para esse. Quem vai escolher, ou então a produtora, ou então vai um filme para Globo. Me manda esse. Ou então a Globo, tô dando um exemplo X, tá? A produtora fala, não, eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero beltrano. Ela própria já escolhe. Sim. Né? Cara, eu até vou antecipar uma pergunta que eu tava com ela guardadinha aqui mais pro final, mas que eu acho que ela tá muito pertinente para esse momento, né? Claro. Essa falta de oportunidades, né, para os dubladores, porque ainda é um pouco fechado em grandes estúdios, em Rio e São Paulo e tudo mais. Mas você acredita que com a democratização da internet,
tá? Eu falo pelo podcast em si, né? O YouTube, por exemplo, quanta gente famosa o YouTube trouxe, né? O Instagram tem feito isso, o TikTok tem feito isso. Você acha que com essa democratização, a dublagem pode se estender para pequenos estúdios ou produções independentes, onde o próprio dublador vai se produzir, se dirigir e tudo mais? Eu acho, isso é um achismo meu, tá? Só pra ter uma... Mas dá pra saber baseado em tendências, Sim, porque, né? No assim, que a gente vê por aí. antigamente, você só dublava no estúdio, tá? Sim, sim. Depois da pandemia, Isso. a gente dubla remoto. Sim. Tá? Antes da Lógico. pandemia não se gravava remoto? Não. Nada. Aqui no Brasil, não. Aham. Pelo que eu ouço falar e pelo que eu vejo, lá no exterior já é outra Há muito pegada. tempo. Entendi. Se bem que assim, a pegada... outro dia eu tava vendo, se não me engano, é na Rússia. Não, assim, a mesma pessoa faz todas as vozes, só que ela não dubla. Ela vai falando o que a outra pessoa tá falando. Não tem uma dublagem, não tem emoção, não tem nada. Ah, tá, entendi. Por isso... Como se fosse um voice-over, né? Exatamente. De documentários, Mais né? ou menos isso. Aham. Porque a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo. Isso não sim, tem... Sim. O Brasil assim, lá fora é muito reconhecido nesse sentido. Os diretores, eles pegam no pé, porque assim, uma vírgula, uma respiração errada, não passa. Não passa mesmo, né? Então, o que acontece? Quando teve a pandemia, todo mundo ficou assustado, porque ninguém sabia agora. Sim. Aí foi descobrindo aos poucos. Então, hoje em dia, muita gente dubla remoto, dubla de casa, de home studio. A não ser que o cliente fala, Sim. eu não quero, eu quero dublagem presencial. Sim. Aí o dublador fala assim, não, eu não dublo presencial. Aí o estúdio fala, tudo bem, então você não vai fazer esse papel porque o cliente quer presencial. Entendi. E a empresa, né, que te contrata, ela exige que você tenha o microfone X, por exemplo, um Neumann, ou que você tenha o ambiente tratado da forma XYZ, ou não? Ele fala assim, eu quero qualidade. Exatamente, não interessa, Né? porque assim, tanto é que no começo, por exemplo, a dubladora que fazia o papel da Hermione, ela dublava dentro do guarda-roupa. Sim, Como sim. hoje ainda tem muita gente. Já fiz muito isso. Entendeu? Então, assim, eles não exigem nada. Só que eles, por exemplo, alguns estúdios falam assim, ainda hoje, eu fiz um teste faz pouco tempo com um estúdio que eu comecei a dublar faz uns 2 meses. E eles fazem um teste. Eles passam, aí vem o técnico. Sim. Porque o técnico fica no estúdio, geralmente, ou na casa dele, o diretor tá na casa dele, o vídeo vem pelo técnico e você da sua casa. São 3, né? Então você tem que ter uma internet boa, que eu tive que trocar. Sim. Eu tive que trocar o meu computador, eu tive que comprar um microfone, tem um home studio, que agora, como eu te falei, eu mudei de casa, então tem que montar Não tá novamente. montado ainda. Não tá montado ainda. Então, assim, eles fazem um teste, entendeu? Então, tem gente que aceita, eu, graças a Deus, eu fiz em 5 estúdios, 5 aceitaram, teve Ótimo. um que não aceitou, que depois eu refiz e aceitou. E aceitou. Excelente. E foi do mesmo jeito, entendeu? Não mudei absolutamente nada, mas enfim, vai entender. Sim. E é difícil porque, assim, tem pessoas que não se adaptam a isso. E eu acho, como você perguntou, eu acho que a tendência pro futuro, eles te dão... Não sei, posso estar louco, tá? Mas eu acho assim, que não vai ter mais técnico, não vai mais ter diretor, eles vão te dar o filme e falar assim, você vai fazer o personagem tal, você capta, você edita, você me manda pra mim. É isso. Parece que existem algumas produtoras já nos Estados Unidos, inclusive, você pode se cadastrar no Brasil, só que a maioria das gravações são em inglês, né? Claro que tem algum material também em outras línguas, em português. E até no Brasil tem, por exemplo, a UBX, que é da empresa Ubook, né? Que faz audiolivros, que você cadastra a sua voz lá e já aparece muito trabalho para você gravar. Então, quer dizer, isso já tem a ver, né, com essa pegada. Não é uma dublagem, mas é uma narração em cima de um livro, uma interpretação de personagens e tudo mais, né? Já é já tem um embrião aí nascendo, não é? Já, porque antes da pandemia ninguém imaginava isso, não se falava nisso. Isso é particular meu, eu prefiro 1000 vezes ir num estúdio, dublar de um estúdio toda, né? A nuance da história ali, mas assim, também dublar em casa, pra mim, aqui em São Paulo, por exemplo, os estúdios, eu moro mais ou menos a 1h30, 2 horas dos estúdios, que o polo aqui a maioria dos estúdios ficam num bairro, um próximo ao outro. Sim.
O tempo que eu gasto pra ir lá, 2 horas pra ir, 2 horas, 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. São 3 horas do meu dia que eu levanto aquele computador e gravo. Sim, com Né? certeza. E o modo de... Eu trabalhei um tempo em um outro estúdio aqui, só que eu trabalhava na parte de produção. E ele já tem um outro, porque hoje em dia ainda você dubla com papel, lápis, riscando, ainda é a moda antiga, né? Que você recebe o texto em papel. Sim. E já tem uns programas que são bem mais modernos. Que você coloca e vai aparecendo tipo um karaokê, vai aparecendo e você vai se falando. É legal isso, é interessante. É bem legal. Bem interessante. E como eu tava fazendo a produção, tava assistindo, seguindo tudo pra ver certinho, os dubladores bem antigos mesmo, que é uma série que é bem conhecida, eles tinham muita dificuldade Imagino. de dublar remoto e de acompanhar isso, sendo que é muito mais fácil, é uma brincadeira de criança. Sim, com certeza. Então, é porque assim, às vezes fica preso a paradigmas, né? Preso a formatos, né? E se trabalhou tanto. É aquela coisa do hábito que se criou na cabeça, né? Acostumou tanto a fazer dessa forma que cria uma resistência ao novo, né? Mas mesmo na dublagem remota, por exemplo, antes você chegava no estúdio, você pega o texto, então tá, por exemplo, olá, tudo bem com você? Você vai ao supermercado? E aí você coloca, olá, tem uma vírgula que na verdade no texto não tem. Então, no diálogo não tem. Então você risca com um lápis, você risca. Sim. Você vai... aí você coloca lá, tem uma reação, você escreve a reação. Tem uns símbolos, né? Então assim, tem uma pausa, você coloca se tem uma pausa. Tem uma trava, você coloca se tem uma trava. Então quando você vai dublar, você tem aquilo. Hoje em dia, não tem mais isso. Então você tem que guardar tudo de cabeça. Onde que tem a pausa, onde que tá a vírgula, onde que tá... Né? Entendi. Então, assim, você tem que ir acompanhando as mudanças, senão você fica pra trás, né? Ah, não, com certeza, né? E é em tudo, né? Sim. Luciano, que tipo de dublagem que você faz? Fala um pouco aí, quais personagens, né? Não, na verdade, assim, como eu falo, eu dublo faz pouco tempo que eu tô dublando, dublando vai fazer 4 anos, né? E eu faço de tudo. Tudo, desde reality, que mais? Desenho, animação, muito reality, longa-metragem, série, de tudo um pouco. Voz mais natural ou caricata também? Não, voz mais natural mesmo. Natural, Eu gravei, por exemplo, que eu fiz personagem que foi a série, foi o Sandro de um reality que chama Project Runaway, que é um reality de moda que tem que fazer uns vestidos, não só vestidos, né? Como é que fala? Umas vestimentas de tanto feminino quanto masculino. E que a pessoa é desclassificada e ele era bem estouradinho. Ah, tá. Eu gravei agora, acho que nem saiu ainda porque eu gravei foi mês passado. Que é um de chefe de cozinha, que é o Tournament of Champions, acho que é torneio dos chefes, dos chefes de cozinha, que é um chefe bem conhecido que chama Brian Malarkley. Foi bem legal dublar ele, mas infelizmente, eu não posso falar, né? Se perdeu, se ganhou, mas enfim. Que mais? Eu fiz uma participação no Gulliver, que é essa animação, participação bem pequena mesmo nesse Gulliver, que tá uma animação que estreou agora, acho que em fevereiro. Que mais? Nossa, tive um presente agora, que foi um personagem pequeno também, mas se Deus quiser, cresce, porque a gente nunca sabe, né? Que é o Bife da Vila Sésamo. Ah, legal. Que mais? Tem o Amit, que eu faço, que é um indiano daquele 90 dias pra casar. E há pouco tempo também eu fiz um curso de... Fora outros personagens também, que são vários assim. Que eu fiz um curso agora pra dublagem pra game. Que é uma coisa que você ganha o dobro de uma hora de dublagem. Tá crescendo. Eu não tinha a menor ideia de como era isso, mas eu só tava ouvindo. Eu falei assim, quer saber? Eu vou atrás. Eu vou te cortar rapidinho, mas eu acho que a dublagem pra game pode já ser uma coisa que vai trazer essa democratização pra dublagem, tá? Porque talvez esse mercado, ele não tenha tanto... Se eu estiver falando errado, né? Assim, não tenha tanto um tupete levantado, né? Vamos colocar assim. Talvez ele esteja entrando de uma forma
mais sorrateira, mais humilde, mas também que tem uma agressividade por trás disso aí, né? Pra explodir, né? Por exemplo, meu filho é fascinado com gamer, né? Ele tem 20 anos, né? Ele faz design, inclusive. Possivelmente pode ser até que ele trabalhe com game. Sim. Tem um primo meu que tá ganhando dinheiro com game já faz um tempo. Então, assim, eu acho que é um mercado muito promissor. Não, eu acho é um que pode mercado ser gigantesco que agora tá começando. Agora não, já vem vindo de um tempo pra cá. Eu fui ver, eu fui dublar, e assim, você tem tipos de dublagem, assim, eu achei mais difícil porque eu não tô acostumado com isso, né? Porque você não tem uma imagem. Você Sim. não sabe quem é o personagem. Eles não te passam absolutamente. É tudo muito sigiloso. Eu só fui saber o que eu tinha dublado, quem eu tinha dublado, o nome do game, tudo isso, 6 meses depois. Entendi. Então ele fala assim, quem é o personagem? Ah, é o XX2N5. Tá, quem ele é? Não pode falar. O que ele loucura. faz? Não posso falar. Ou tipo assim, ele é um zumbi. Ou ele está numa cidade. Assim, eles não te passam nada. E aí, por exemplo, você tem 3 tipos de dublagem. Uma que você seria um voice-over, tá? Porque assim, como funciona a dublagem... Vou voltar um pouquinho. A dublagem de filme ou de desenho, seja lá do que for. Você chega, eles não te passam nada, que é uma curiosidade que muita gente tem. Eles não te passam nada, a não ser que você tenha um personagem fixo, tá? Mas, por exemplo, cheguei aqui pra dublar no estúdio. Eles te ligam e falam assim, Luciano, você tem 1 hora amanhã, das 2 às 3? Sim, eu tenho. Beleza. Aí você vai dublar. Aí você chega lá e ele vai falar assim, olha, você vai fazer o Harry, você vai fazer o Tom, ou você vai fazer o cara de boné vermelho, Homem Preto 2. É isso. Aí o que acontece? Eles passam uma vez, você assiste o que tá passando, na segunda vez você ensaia e corrige o texto, e na terceira vez você grava. Então assim, você não tem tempo de absolutamente nada. Entendi. Entendeu? É óbvio que se você é um texto muito grande, você fala assim, não, pera um pouquinho, vamos fazer até aqui, vamos fazer até ali, quando são os bifes no muito seu grandes. tempo, claro. Mas assim, você não conhece o personagem, você não, às vezes muitos diretores te dão uma brifada, olha, esse personagem é assim, ele tá saindo do relacionamento tal, porque eles assistiram o filme, eles sabem o que tá acontecendo. Né? É porque você precisa imprimir emoção, né? Exatamente. Então, alguma Só coisa você tem que saber, né? Muitas vezes você não tem tempo. Entendi. Entendeu? Principalmente quando é personagem pequeno e é participação. Agora, só que eles te passam, te dão essa brifada. No game, não. Você tem 3 tipos de dublagem. É às cegas. É às cegas. Assim, olha, é o que eu te falei, é aquilo que eu te falei. Então você pode fazer voice-over. Ou seja, tem essas ondas, sabe? Essas ondinhas que aparecem, né? O desenho da onda. Sim, sim. Então o personagem tava assim, oi, tudo bem? Vou correr para o banheiro. Aí ele fala em inglês, dá um bip e você tem que falar em português. Quando é voice-over, não precisa ser no tempo exato, porque é quando o game não tá sincando com a boca de ninguém. Aí depois tem outro tipo que você tem que falar seguindo as ondas certinho, no mesmo tempo. Sim. E tem outra dublagem que aí é sincado, que você tem que seguir as ondas, as pausas, tudo certinho. Não pode passar 1 milímetro. Entendeu? Então assim, você tem, ouve um bip, vai embora. Ouve o bip, vai embora. E assim vai sucessivamente. Que loucura, cara. Eu acredito muito que o mercado de dublagem, para ele se tornar mais democrático, para ter estúdios independentes, produções independentes, eu acho que o game vai contribuir demais com isso, né? Eu acredito. Eu acho também, Alex, e sabe por quê? A gente perdeu o Brasil... Perdeu muita dublagem pra pôr. Tanto é que você vê umas dublagens assim. Quem trabalha com isso, e mesmo até quem não trabalha, percebe de longe. Umas dublagens bem fundo de quintal. Sim, tem. Que são feitas em Miami, que são feitas em Portugal, que são feitas na África, que são feitas em estúdios. Por quê? Uma dublagem bem feita não sai barato. Ah, não, tá? Você tem curso de estúdio, você tem curso de técnico, você tem curso de diretor, você tem curso de dublador. Enfim, só que aí o que aconteceu até uns tempos atrás, que eu não vou citar nomes, né? Que não quero meu nome em boca de Matildes. Claro. O que acontece? Começou a perder, muitos estúdios começaram a perder trabalho, porque sei lá, quanto custa essa produção? Custa 300 mil. Chegava um outro estúdio, fora do eixo Rio-São Paulo, não, vou fazer por 300 mil. É óbvio que o povo corria tudo pra lá. Só que ele contratava diretor que não sabia dirigir, contratava técnico que não sabia editar, contratava dublador que não sabia dublar. Sim. E isso ia embora. Sim.
Sim. Entendeu? Então, assim, o que vale mais a pena? Um trabalho bem feito ou um trabalho de qualquer jeito? Não, eu com recebi certeza. outro dia um convite de um cara da Índia que ele queria que eu fizesse um trabalho para ele de dublagem. Sendo que ele iria pagar 35... Eram 3 atores, né? Então ele ia pagar $35 por ator. Isso dá 25, 2, 3, R$175, né? Um filme inteiro, tá? Sendo que eu tinha que traduzir Nossa. e dublar e editar. Nossa. E 1 hora de dublagem aqui no Brasil é em torno disso. Pra você chegar a dublar e ir embora. Eu falei pra ele, olha, você me desculpa, adoraria fazer, não tô negando trabalho, só que não vale a pena financeiramente. Não tem. Sem condição. Entendeu? Não tem nem lógica. É quase um Isso trabalho não escravo, né? Isso, eu falei assim, você não vai... Com profissionais aqui, eu acho que você não vai conseguir, a não ser alguém que queira fazer por fazer, entendeu? É. Então é outra imagem que tem, né? Por exemplo, dublagem nos Estados Unidos, eu sei porque eu conheço, tem alguns amigos que moram lá e que não trabalham diretamente com dublagem, mas trabalham com essa parte de TV, que falaram que dublagem lá é tipo qualquer coisa, não tem esse trato, esse trabalho, sim. porque tem um dublador muito antigo que uma vez ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, porque geralmente você vai dublando por anéis, né? Ele não, ele tem 200 anos de dublagem. Ele falou assim, não, pra mim isso aqui é um trabalho, é uma colcha de retalhos. Eu vou parte por parte. Tecendo, é um trabalho artesanal. E é isso. E com certeza. Porque você vai palavra por palavra, é tudo muito artesanal, é tudo muito detalhado. E parece que nos Estados Unidos eles nem assistem filmes legendados, né? Eles não têm paciência, né? Parece que lá tem que ser tudo dublado, né? E é por isso que às vezes eles dublam tão rápido que não se preocupam, não é? Com a dinâmica, não, né? Tá certo, com a plástica errado, nada. da Você vê umas coisas que a estética fica péssima. E outro dia eu vi que eu achava que antes de dublar, e até hoje, dependendo de alguma coisa, eu gostava mais de legendado. Hoje eu já assisto mais dublado, porque você não perde nada. Cara, uma coisa interessante. Eu sempre gostei de coisas dubladas, porque o legendado a gente acaba perdendo alguma coisa. E por incrível que pareça, tá? Tem pessoas que vão brigar comigo ao ouvir eu falando isso. Eu prefiro o som do estúdio do que o som do microfone captando no ar, do original. Porque o que acontece? Às vezes ele fica mais no ouvido, entendeu? A gente consegue ter uma audição melhor do que o filme o som original. Tem gente que fala que prefere o som original. Mas tem muita gente também que eu acho que tem aquela coisa assim do eguinho, né? De falar assim, porque eu prefiro o áudio original. Mas... mas uma coisa assim, o que eu trabalhei durante muito tempo, é que agora infelizmente fechou, eu fazia audiobook, né, audiolivro no Instituto Dorina Noil para cegos, tá? Não recebia nada por isso, era um trabalho voluntário. Só que ali eu comecei a ver a importância mas isso que tinha um daquilo. Laboratório incrível pra gente, né? É um treinamento incrível, né? Incrível. E você saber que se estava dando vida podendo contar uma história para uma pessoa que não ia poder ler se você não tivesse falando. Não tem preço. E não tem preço. Literalmente, tanto é que eu fazia um trabalho voluntário. Sim. E hoje, muitas vezes não, sempre que eu entro no estúdio eu penso nisso, que minha voz pode estar ajudando alguém que não pode estar assistindo, mas está ouvindo, que não vai entender outro idioma e não vai conseguir ler. Então isso é o principal para mim que eu levo por ser um dublador. Entendeu? É essa parte social da história. Ô, Luciano, agora aproveitando que você falou do seu humano, não é? Eu vou sair um pouquinho da dublagem aqui, vou puxar um pouquinho para esse Luciano, que é um terapeuta, né, que pratica aí o reiki, essa radiestesia. Eu não sei o que é radiestesia, nem mesa quântica. Eu quero que você explique para mim um pouquinho sobre isso. Então, eu também, como bom pisciano, né, sempre trabalhei muito com essas coisas de outro mundo, como diz o outro, eu acho incrível. Sempre fui muito eu fui muito espiritualizado, sempre muito puxei para essa parte. E o que acontece? Eu fiz curso, há uns anos atrás, eu fiz curso de reiki, que um amigo meu falava reiki, mas eu falei, que inferno de reiki é esse, né?
Então, o que nada mais é do que você colocar as mãos em alguns pontos, que tem alguns símbolos, e aquilo você pega a energia do universo e você transforma aquela energia e realmente cura. Isso é provado. Sim. Tanto é que medicina está aceitando essas terapias holísticas e tudo mais, né? Então, o que acontece? Depois que eu fiz o Reiki, eu comecei a ajudar muita gente, realmente funciona, você não tem que ficar meditando, nada disso, é simplesmente você encostar as mãos na pessoa, é só isso. Eu comecei a trabalhar com radiestesia e com... O que vem a ser a radiestesia? É nada mais do que energia. Você pegar... Já viu aqueles pêndulos que você pega o pêndulo... Antigamente as pessoas buscavam água até com isso, com dois galhos. Sim, que apontava, né, para as direções. Exatamente, exatamente. É isso. Que nada mais do que isso. interessante. A água, a energia da água buscava aquilo. Você faz isso com um pêndulo, entendeu? Você vai, por exemplo, não é isso, mas perdi minha chave, vou procurar a chave com o pêndulo. Pêndulo, aonde está a chave? E ela, não é que venha um ser de luz, não é nada disso. É simplesmente a mente e energia. Tem um documentário, eu gosto muito de documentários sobre extraterrestres e tudo mais, no History, que eu estava assistindo outro dia, e eles estavam captando energia extraterrestre através dessa radiestesia. Sim, sabe, assim, é bem por aí. Onde é que tinha uma fonte ali com energia maior... Porque tudo que... E aí a radiestesia é você pegar essa energia... Eu tô falando bem pra leigo, assim, tá? A linguagem é bem pra leigo. Só pra entender. Você pega a energia através do pêndulo. E a radiônica é você transformar esta energia que não esteja boa em uma energia boa. Para isso existe uns símbolos, existe umas placas que você, por exemplo, coloca um copo d'água em cima dessa placa. Alguma coisa do gênero. Porque, e realmente funciona. E não é mágica, não é nada disso. É tudo uma coisa, tipo, milenar. Sim. E essa mesa quântica... Tem mesa quântica estelar, mesa quântica radiônica... Seria mais ou menos isso. Você ajuda a pessoa energeticamente falando. Sim. Né? Cara, eu acredito muito nas frequências, porque elas estão passando por nós o tempo todo. Sim, né? É bem isso. E uma coisa que prova muito isso tudo é você pegar um receptor de rádio e um transmissor de rádio e você conseguir tocar uma música de um lado, essa música vai atravessar o ar, chegar no outro. Através de uma frequência e ela vai entrar naquele receptor e tocar a música. Mas é bem isso, Não é? Como fala exatamente, sem falar em entrar em religiões, mas, por exemplo, é o que fala o espiritismo, por exemplo. Sim. Se você tá numa frequência baixa, você vai atrair coisas baixas. Se você tá numa frequência alta, você vai trazer... É a mesma coisa aquele livro O Segredo. Se você pensa em coisas boas e você acredita naquilo, aquilo acontece. Se você não acredita naquilo e fica pensando, eu quero... Não vai acontecer. Né? É fato. Então é uma questão de... É muito fácil trabalhar com a mente, só que as pessoas acham que é coisa do outro mundo e não é. É uma coisa muito fácil. Não, sim. Agora, falando de mesa quântica, é uma mesa onde a pessoa deita e aí... Não, a mesa, na verdade, nada mais é. Ela chama mesa, que eu também achei que fosse uma mesa. Ela só é pra um entender. tabuleiro, tá? É um tabuleiro. Até se jogar em qualquer Google aí da vida, aparece. Tem vários tipos de mesa. Tem mesa quântica estelar, mesa quântica radiônica, mesa quântica de St. Patrick, mesa quântica do que você quiser. E o que acontece? Você coloca a energia da pessoa ali, né? Ou seja, ela coloca o dedo, você vai com o pêndulo e ela vai mostrando o que precisa ser mudado. Se é coisas da sua egrégora familiar, se é sobrenome, se é coisas que você fez no passado e está resgatando agora no presente, se é com a sua mãe o seu problema, se você não resolver com a sua mãe, você não vai poder casar. E porque, tudo através de energia. Que tudo loucura, através do pêndulo. Cara, que loucura. E as pessoas ficam impressionadas, e olha que eu já tratei de gente assim, que não acreditava nem em Papai Noel, sabe assim? Tudo E olha que, graças a Deus, estou conseguindo ajudar muita gente. Cara, que interessante. A minha filha, ela quer fazer o curso Naturologia. Eu pensei, tá? Não é naturopatia? Não, é porque existe a naturopatia, mas existe também a naturologia. Inclusive, a naturologia, eu não sei se eu tô falando asneira, mas ela entra numa parte da medicina, dessa medicina oriental, indiana, né? E ela entra também nessas questões do reiki, também acredito que da radiestesia, né?
Eu, por exemplo, eu não sou nem um pouco fã de remédio, só tomo, assim, últimas consequências. Sim. Mas eu acho que, assim, igual agora só fazendo um adendo aqui, no Réveillon, foi fazer um Réveillon de meditação, de yoga, porque eu sou ligado no 250. Pra mim, meditar é a coisa mais difícil que tem, mas eu preciso principalmente para poder trabalhar com isso, porque se eu não tô com a mente limpa, eu acabo afetando a resposta em algum momento. Sim. E lá eu vi que o povo, nossa, tudo era meditação, tudo era comida vegana, tudo era assim, beleza. E tinha um cara que tava passando mal. E um outro lá, que era na hierarquia deles, era mais antigão, lá bem senhor mesmo, falou assim, olha, tudo bem que você faz reiki, que você faz yoga, que você faz meditação, que você come vegano, mas você tem que saber a hora de procurar um médico. Porque não é, lógico, isso ajuda muito você trabalhar com a sua parte espiritual, porque o que acontece? A gente tem várias camadas, tá? Falando mais uma vez bem basicão. Então tem o espírito, tem perispírito, tem os corpos etéreos, blá, blá. Quando você tá com alguma coisa que já está afetando o seu corpo físico, é porque você já foi avisado há muito tempo. Né? Então aquele aviso já vem. Faz todo sentido. Entendeu? Só que as pessoas não entendem, tá? Tem uma tia minha, ela até faleceu com câncer, sabe? Ela falava que câncer era desgosto, mágoa. era angústia, mágoa, exatamente. várias coisas ali. Exatamente. Né? E ela morreu com câncer, ironicamente. Mas é bem por aí, Alex, é bem por aí. É bem interessante isso, que quando você começa a ver as coisas são muito simples. Se você se levar uma vida boa, né? Uma vida tranquila, energeticamente falando. Sim, interessante. Luciano, a nossa conversa foi muito boa, cara. Nossa, adorei também. E foi legal que a gente falou de tudo, né? Adorei, falou de tudo um pouco. É o seguinte, eu não gosto muito de ultrapassar 1 hora. A gente já tá conversando aqui há 57 minutos. Parece que tem só 15 mesmo. minutos, Foi né? muito rápido, foi muito bom, Que loucura. muito rápido. Eu vou deixar o microfone aberto para você, para suas considerações finais aí. Se quiser falar também um pouquinho desse confeiteiro que você virou aí. Isso aí foi durante a pandemia, filho. Tem que pagar as contas, né? Porque dublagem parou, evento parou. Verdade. Eu não sabia fritar um ovo, não sabia fazer um brigadeiro. E hoje tô assim, encomendas que não param mais, graças a Deus. Aí o pessoal pergunta, como você dá conta? Assim, cara, eu não sei. Meu dia parece que tem 48 horas, porque eu dou conta de tudo. Eu consigo dublar, eu consigo fazer evento fora de São Paulo. Acabei de voltar do evento do México, tô indo pra Itália daqui 15 dias, fazer um evento lá. Só. Aí eu dublo de lá, eu não sei, mas eu dou conta. E tem que pagar as contas. Aí dá pra entender por que você não consegue meditar direito. Por que será, né? Por que será? Mas assim, eu queria agradecer primeiro a oportunidade aí, Alex. Amei o bate-papo. Tô aberto aí quando você precisar para a parte 2. Nós vamos voltar a conversar aqui, com certeza. Queria deixar uns conselhos aqui que, como eu falei, para quem quiser ser dublador, não desista, porque todo mundo fala esse meio artístico é difícil, mas eu consegui meter nas caras, para mim... Mas não é impossível, né? Recebi muito não, já saí chorando de dentro do estúdio e hoje o diretor que me fez chorar fala que eu sou um excelente dublador. Só que assim, faça os cursos, só entre no estúdio quando você tiver bom. Porque se você tiver meia boca, você vai ficar queimado. E pra dublagem, tipo assim, você se queimou hoje, daqui 5 anos, aquele diretor vai estar... por que você não chamou a Maria? Não, porque ela é péssima dubladora. Imagina, ela já tá com protagonista. Passaram-se 5 anos e ele ainda tá com aquela ideia que você é ruim. Né? É engraçado que eu tenho diretores hoje, sem querer me prolongar aqui, que eu comecei a dublar, isso já faz 3 anos, e ele tá me dirigindo em personagens mais importantes, e ele fala, não, e tratando como se eu estivesse começando, e eu acho isso muito fofo, entendeu? É muito legal, que é muito carinhoso. Interessante. E é isso, precisando de quiser alguma dica, alguma dúvida, pode me procurar aí, que teria o maior prazer. Como eu falei, faz pouco tempo que eu dublo. Como que te encontra? Tem meu Instagram, que é Luciano Cirillo, com CYRILLO. Também Facebook, mesma coisa, Luciano Cirillo, CYRILLO. E que eu preciso até mudar esse Cirilo, porque pela numerologia esse Y não é muito bom, e esses 2 L's, mas é assim meu nome. Que doido. Mas enfim, por enquanto eu vou falar que tem que colocar 2 Ys. E é isso, que o que quiserem saber,
dúvidas, elogios. Não me xinguem se eu falei alguma coisa. Que isso, Mas os cara? haters Não existem, falou né? nada. Mas, Ah, não, com certeza. tudo E tem que existir também. tudo. É engraçado, tanto é que eu gosto até de postar, só posto palhaçada no meu Facebook, no meu Instagram, né, coisa de trabalho. Às vezes você posta uma coisa, aquilo rola, aquela discussão, porque você falou que a bala era de coco e não de abacaxi, né? Então Sim, o povo tá muito sim. nervoso hoje, precisa meditar. É verdade, é verdade. É isso, né? Alex. Tá bom, Tá bom? Luciano. Foi muito bom, cara. Muito obrigado por você ter aceito o meu E eu convite. que agradeço, tá? né? Essa foi um prazer enorme. Eu vou te chamar mais uma vez, pode ter Por certeza. gentileza. Tá? Por gentileza. E a gente vai bater um papão. E é isso aí, pessoal. Falei com o Luciano Cirilo, dublador. E semana que vem a gente volta com mais episódio aqui na Fábrica de Podcast. E lembrando que se você quiser gravar o seu podcast, acessa www.afabricadepodcast.com.br. Você grava o seu áudio e envia pra gente. A gente cria as vinhetas, edita, masteriza e de gorjeta ainda cria o canal pra você e subo para as plataformas. Forte abraço, até semana que vem. Tchau! Fábrica de podcast.